Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 3 de julho de 2012. Vamos começar então aqui com um novo curso aqui. E este novo curso que estou começando hoje aqui, após 4.400 videoaulas, é o curso que foi o mais votado e foi um curso que foi escolhido pelos alunos. Então eu coloquei aqui no meu site uma enquetezinha, né, sobre qual curso os alunos indicavam para mim fazer. Então 6.964 votos foram para que eu fizesse o curso de Arduino. Então, em respeito e consideração a todos os meus alunos que votaram, senão eu não poderia nem ter colocado uma enquete ali, né, se não fosse para atender aí o pedido dos alunos. Então, por causa desses alunos, estou iniciando então aqui hoje o meu curso de Arduino, tá certo? Então, vou passar aqui uma pequena introdução rápida e simples do que é o Arduino. Então, aqui nós temos o exemplo de uma plaquinha. Essa é a placa que eu estou usando aqui neste momento para o curso de Arduino. Existem, obviamente, várias placas. A gente estará vendo isso durante o nosso curso de Arduino, tá certo? Então, vamos aqui iniciar aqui dando uma pequena introdução aqui do que é o Arduino. Então, o Arduino é uma plataforma de computação física com um microcontrolador de placa única, né? No caso, uma placa tipo essa daqui, com suporte embutido de entrada e saída. Para facilitar o entendimento, podemos até dizer que o Arduino é um pequeno computador, certo? Então, nós podemos criar programas para que ele manipule entradas e saídas exatamente como faz um computador. Eu acho isso realmente incrível, e vocês poderão interagir com o meio ambiente e criar o que vocês quiserem. Basta então ter realmente criatividade, entusiasmo e imaginação. Arduino realmente é algo que está revolucionando esse meio aí da eletrônica e programação, certo? É muito interessante mesmo. Um pouquinho mais aqui, Arduino para todos. É fantástico o fato de você poder criar um projeto envolvendo eletrônica sem precisar dominar eletrônica. Não precisa ser um engenheiro, né? Nem precisar criar um circuito. Isso abre portas a um novo mundo de pessoas criativas e com potencial para desenvolver projetos magníficos e incrivelmente baratos. E não é preciso começar do zero. Isso realmente, pessoal, é algo muito interessante, porque você pode estar criando um projeto de eletrônica, por exemplo, criar um semáforo, um robozinho, um carro com sensor de distância e tudo mais. E você não precisa começar do zero, ou seja, você parte de uma placa, né, uma placa Arduino que já vai fazer uma boa parte do serviço para ti. Basta você então estar programando, e com poucos conhecimentos você conseguirá fazer muita coisa. É claro que para você fazer coisas mais complexas, quanto mais conhecimento você tiver, vai adquirindo de eletrônica e tudo mais, tudo vai facilitar. Mas para você começar, você não precisa ter muito conhecimento. Isso realmente é bem interessante. E a palavra-chave para o Arduino, ao meu ver, é brincar. Isso mesmo, você aprende brincando, testando, se deliciando. Então você vai ali, vai criando projetinhos simples, com pouca programação, já cria coisas bem bacanas. Ou seja, você começa a brincar literalmente e vai aprendendo então Arduino. Para que vocês possam ter assim um entendimento melhor, então todo mundo tem seu computador em casa. Nós temos lá, por exemplo, a entrada, um teclado, por exemplo, um processamento, é o meu CPU, e a minha saída, que poderia ser a minha impressora. No Arduino, nós teríamos a mesma coisa: entrada, processamento e saída. Como entrada, eu posso ter sensores, diversos sensores. Com um exemplo, sensor de luz, né? Aí o processamento é o próprio Arduino que faz o processamento, e como saída nós temos os meus atuadores, que poderia ser, por exemplo, uma lâmpada LED. Nós temos aqui como entrada sensor de luz. Então, por exemplo, esse sensor de luz, ele capta então a luz externa do meu ambiente, né? E através dessa luz externa ele consegue identificar, e você consegue programar para, por exemplo, se tiver muito escuro, você acender a lâmpada LED. Se tiver claro, você apagar a lâmpada LED. Então você realmente com isso acaba interagindo com o meio ambiente. Então realmente isso é uma coisa bem fantástica mesmo que o Arduino lhe proporciona. Uma outra coisa aqui, por exemplo, nós podemos o que podemos conectar e controlar com o Arduino? Com o Arduino é possível conectar qualquer dispositivo que emita dados ou possa ser controlado. Entre eles,
LEDs, displays, interruptores, motorzinhos, sensores de luz, que é o que eu falei antes, sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de pressão, de distância, por exemplo, você criar ali vamos supor, sei lá, um carinho, por exemplo, um robô, né? Um carinho, por exemplo, tu cria ali um carinho, bota um motorzinho ali para girar as rodas, certo? E aí tu bota o sensor de distância, se ele encontrar um obstáculo, por exemplo, você manda ele dar uma ré, ou ir para a direita, ou ir para a esquerda, certo? Por exemplo, você poderia criar com o Arduino um programinha, por exemplo, para um sistema para bafômetro, né? Basta você colocar um sensor que lê o nível do álcool, certo? E com isso tu poderia criar um bafômetro. E aí tem muitas outras coisas, receptores de GPS, módulos de Ethernet e aí por aí mundo afora. Então tem muita coisa que você pode fazer, algo praticamente infinito de situações. Estou botando aqui algumas coisas mais clássicas, exemplos mais simples, mas aí realmente é um mundo muito vasto. Ele surgiu então na Itália em 2005 com o objetivo de criar um dispositivo prático e simples no controle de entrada e saída de dados. Uma das características é que ele é multiplataforma, ou seja, tu pode estar trabalhando com um Mac, tu pode estar trabalhando aí com um Linux, com Windows, enfim, qualquer um, então você vai conseguir trabalhar e interagir com o ambiente. Isso realmente é uma das coisas mais fantásticas que eu vejo, né? Porque você consegue literalmente estar interagindo com o seu ambiente externo. Como que isso é possível? O Arduino, né, que é o meu circuito eletrônico, ele consegue perceber o que acontece no seu ambiente através de sensores que convertem medidas do mundo real em sinais elétricos. Então, pessoal, esses sensores é uma tecnologia então que lê, né, essas medidas reais de umidade, de nível de álcool, de distância, e converte isso tudo em sinais elétricos. E aí com isso tu consegue estar desenvolvendo uma aplicação para ler esses sinais elétricos e conforme esses sinais elétricos se programar para executar uma determinada ação através dos seus atuadores. Lixo eletrônico, tralhas, né? Então, por exemplo, motores, alto-falantes, fios, resistores, etc, etc. Tudo isso você pode aproveitar daquela sua impressora velha lá, ou daquele gabinete de computador que você iria jogar fora, que não presta para mais nada. Então, e você nem sabe onde colocar, você pode estar aproveitando todo esse lixo eletrônico, né, para pegar essas peças aí e criar coisas aí fantásticas. Basta você realmente utilizar a sua imaginação. Então, hardware e software de fonte aberta, o projeto do Arduino, as fontes, esquemas podem ser usados de forma livre. Você pode criar em sua casa própria, por exemplo, essa plaquinha Arduino, você pode criar ela em casa se você quiser. Então, o Arduino ele te disponibiliza o diagrama do circuito, né, do projeto original, e você poderia estar criando isso aí. Depender aí, agora de começo, obviamente, a gente vai fazer a coisa mais simples, mais prática possível. Já vamos pegar então uma plaquinha já pronta, que vai ser o Arduino Uno, certo? Vamos trabalhar com ele, é uma introdução, vamos criar vários projetos. Aí, na medida do possível que a gente for avançando, a gente poderá até mesmo criar alguma coisa, criar a nossa própria placa de Arduino e etc, tá ok? Ele é de fonte aberta. Você só não pode colocar. Vamos supor que você foi lá e você criou uma placa Arduino, certo? Você pegou lá o diagrama do circuito, foi lá e criou. Você só não pode dar o nome de Arduino. Você pode até comercializar se você quiser essa placa, só você não pode dar o nome de Arduino. Mas poderia ser, por exemplo, Neriuino, Informaticonino, Nerizonino, Videoaulazino, etc. Né? Então, enfim, você pode dar a maioria dos programas, então, das placas, ele tem o final Ino, né? Então, FreeUino, enfim, e tudo indicando que é uma placa de Arduino, tá certo? Compatível com Arduino. Então, a partir da próxima videoaula, a gente vai dar uma olhadinha aí nas placas, conhecer um pouquinho mais elas, certo? E depois a gente já vai instalar o driver, configurar e finalmente começar a criar nossos primeiros exemplos aí com o Arduino. Vocês realmente, pessoal, vão se surpreender. Com certeza vocês vão gostar muito do Arduino. Tem muita coisa muito interessante, é muito prático, muito simples.
E isso até poderá mudar a vida de vocês e quem sabe até arrumar aí uma nova profissão. Valeu? Um abraço para vocês, até mais e tchau.